Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa quarta aula, que é sobre fisiologia do exercício. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre produção de calor e reposição de água e eletrólitos durante a atividade física. Bom, existe uma relação muito clara entre temperatura corporal e desempenho físico. Bom, primeiro a gente precisa entender a produção de calor durante a atividade física. A nossa eficiência máxima de conversão de energia de nutrientes é de 25%, ou seja, da energia que está disponível no nutriente, somente 25% eu consigo converter em trabalho, ou seja, o resultado final, movimento, contração muscular, somente 25% dessa energia é utilizada, o resto é levado à produção de calor. E além disso, a contração muscular ela gera atrito, ou seja, o contato, o deslizamento entre os diferentes tecidos, articulações e membros faz com que a produção de calor aumente. Então, a gente tem produção de calor pela queima dos substratos energéticos, mas também pela própria movimentação do corpo. Se você esfregar uma mão na outra, você vai fazer com que essas mãos elas fiquem mais aquecidas. E a mesma coisa acontece com os nossos membros em contato com a roupa, em contato com outras partes do nosso próprio corpo. Bom, então, conforme a atividade física ela persiste, a produção de calor ela tende a subir. Porém, nós temos efeitos, nós temos estratégias para reduzir essa temperatura corporal, como a gente vai ver mais à frente. Caso essas estratégias não deem resultado, ou a temperatura do ambiente, se ela for muito diferente daquela em que o indivíduo está adaptado, isso pode aumentar o risco de uma intermação. Por exemplo, se um indivíduo canadense resolve fazer uma corrida no meio da floresta amazônica, um indivíduo bem condicionado, ele vem para cá e resolve correr a Jungle Marathon, fazer uma ultramaratona de 200 km na floresta amazônica, um ambiente quente e muito úmido. Nessa situação, ele tem um risco elevado de apresentar intermação. A intermação é quando a temperatura corporal ela vai acima dos 40 graus Celsius. Normalmente a gente tem essa informação relacionada com febre. O indivíduo está doente, e aí a temperatura corporal dele sobe, e se for além dos 40 graus, ele tem um risco aumentado de apresentar óbito. Bom, durante a atividade física, o que acontece após a temperatura dos 40 graus Celsius é uma morte celular, principalmente de neurônios. Então, nessa situação em que o indivíduo está lá na Jungle Marathon, o primeiro sintoma que ele vai apresentar é fraqueza. Depois ele vai apresentar exaustão, cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça bem intensa, tontura. Nesse momento, a maior parte dos indivíduos eles já estariam querendo parar de fazer atividade física. Porém, se o indivíduo está bem motivado e ele busca os resultados, ele depende disso, inclusive financeiramente, a tendência é que ele permaneça ainda na prática de atividade física até o momento em que ele chega na confusão mental. Nesse ponto, ele tem muita dificuldade de tomar decisões assertivas. Então, existe uma grande chance dele continuar correndo mesmo sem ter capacidade de permanecer nessa prova. Depois ele abre um quadro de sudorese profunda que pode levá-lo à inconsciência. Numa prova que está sendo assistida, os indivíduos, quando eles chegam nessa etapa, eles já são retirados da prova, eles recebem um apoio de saúde, com soro, reidratação, redução de temperatura corporal. Mas se for uma situação adversa em que o indivíduo está, por exemplo, perdido no meio da floresta, fazendo muita atividade física, numa situação de deserto, alguma coisa assim, a tendência é que ele vá a óbito por essa intermação. Bom, durante a atividade física e também em condições quentes e úmidas, o indivíduo ele pode perder na atividade física cerca de 4,6 quilos em uma hora, o que vai provocar diretamente câimbras e náuseas. Então, essas câimbras elas estão muito relacionadas com alteração no aporte de eletrólitos. Lembrando que a gente depende de sódio e de potássio para realizar a contração muscular, mas principalmente porque a gente depende da passagem de informação ao longo do neurônio pela abertura de canais de sódio, depois abertura de canais de potássio e também para a despolarização da membrana muscular. Então, no caso de cãibra, o indivíduo ele não consegue repolarizar a fibra muscular. Como ele não consegue repolarizar com a saída de potássio da célula, o que vai acontecer é que essa fibra ela vai permanecer contraída, o cálcio
ele vai continuar disponível no citoplasma. Notem o seguinte, que se eu tenho pouco potássio na corrente sanguínea, quando ocorre a abertura dos canais de potássio para repolarizar a célula, essa célula ela não vai repolarizar, porque o que faz o potássio sair da célula é a sua diferença de concentração em relação ao meio extracelular. Se eu tenho muito potássio dentro da célula e pouco potássio fora da célula, quando eu abro os canais de potássio, o potássio sai. Agora, se eu tenho pouco potássio dentro da célula e se eu tenho pouco potássio fora da célula, não ocorre um trânsito de potássio adequado. Então, se está carente nutricionalmente de potássio, a bomba de sódio e potássio ela não vai conseguir atuar eficientemente colocando mais potássio para o interior da célula, porque simplesmente não está chegando potássio pela via dietética. E a gente não faz estoque de potássio. Diferente do cálcio, em que a gente tem um estoque clássico no osso, em que toda vez que a calcemia diminui eu vou mobilizar cálcio do osso, eu não faço estoque de potássio. Então, toda vez que faltar cálcio via dietética, toda vez que faltar potássio via dietética, vai faltar potássio para que ocorra uma adequada repolarização da fibra muscular. Bom, durante a transpiração, a gente tem uma perda de sódio e de potássio. Então, ambos são perdidos, principalmente o sódio, né? E ele é perdido com a transpiração, por quê? Quando a gente precisa eliminar água, eu preciso transportar essa água por diferença de concentração de solutos. Então, a osmolaridade fora da célula precisa ser maior. Então, por isso, primeiro é transportado os eletrólitos e a água ela vai junto pela osmose, pela difusão osmolar. E aí, depois, uma parte desses eletrólitos pode ser, inclusive, recaptada. Dessa forma, eu tenho a evaporação do suor da pele, isso reduz a temperatura da superfície da pele, e o sangue que está passando por ali reduz sua temperatura também, reduzindo a temperatura, portanto, do corpo. Quando o indivíduo está mal adaptado àquela temperatura ambiente, ele proporcionalmente perde mais eletrólitos do que deveria perder. Então, isso faz com que ele tenha uma maior necessidade, uma maior demanda de repor sódio e potássio. Falando em reposição, quando a gente pensa em reposição de água e eletrólitos, provavelmente vocês pensam nos produtos convencionais. Eu não vou fazer propaganda, mas existem diferentes marcas de bebidas repositores hidroeletrolíticos, também chamados de isotônico, mas o termo mais correto é repositor hidroeletrolítico, ou seja, repositor de água e eletrólitos. A sua composição base ela não modifica muito, independente da marca. O que a gente tem como principais elementos são esses daqui: água, alguma fonte de carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, com uma elevada capacidade de digestão e absorção. Então, a gente tem aqui água, sacarose, glicose e cloreto de sódio, além de citrato de sódio, fosfato de potássio. Então, esses são os principais elementos: água, glicose, sódio e potássio. Por que isso? Porque dessa forma a gente tem uma proporção ideal para que ocorra a melhor absorção possível desses elementos.